Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Que seus sonhos sejam realizados. Que Deus cumpra o desejo do seu coração. Que nenhuma ferramenta preparada contra você venha prevalecer. Mas que você viva livramentos e a justiça do Senhor todos os dias da sua vida. Que as bênçãos do Senhor transbordem na sua vida e na vida dos seus. Em nome de Jesus, que você seja sempre muito abençoado, abençoada. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias, por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas, mas em 52 dias, tudo foi mudado. Foi fácil? Não. Realizar os 52 dias é fácil? Não. Mas, meu Pai, quanto resultado! Quando nós paramos para buscar a Deus e dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós vemos uma mudança tão grande. A unção que o Senhor derrama neste propósito é de restauração. De restituição de dias, de vida, sabe? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus restitui mesmo. Você não vai voltar, se você tem 50, não vai voltar a ter 30, 20, mas você começa a ter uma qualidade de vida e a viver coisas que você não viveu antes. Sabe quando Deus opera de uma maneira que você parece que você revive. Essa é a verdade. A pessoa revive. E essa é uma das frases que eu mais ouvi na vida. Agora eu comecei a viver. Agora eu sei o que é vida. Eu comecei a viver. Quantas pessoas disseram isso para mim? Eu comecei a viver depois dos 50, eu comecei a viver depois dos 60, agora que eu comecei a viver. Isso não é forte? Quantas pessoas disseram isso? Eu perdi tempo demais. Ah, se eu soubesse, se eu tivesse parado para buscar o Senhor. Se eu tivesse me curvado antes, eu não teria sofrido tanto, perdido tanto, fracassado tanto. Quantos que disseram, eu perdi a maior parte da minha vida. Com escolhas erradas, num lugar errado, lutando na força do meu braço, vivendo apenas uma religião. Os 52 dias tem sido esse divisor. Tem dividido. E sempre, nos 52 dias, nós ouvimos isso. Foi nos 52 dias que eu comecei um novo tempo. Nos 52 dias que eu conheci a Deus de verdade. Nos 52 dias eu vivi coisas que eu não tinha vivido uma vida inteira. Ainda me lembro, no último 52 dias, um senhor disse isso. Nos 52 dias eu vivi o que eu não tinha vivido em 60 e tantos anos. E é verdade. Nos 52 dias, Israel, Neemias, com todo o povo, viveram ali, aquelas pessoas viveram o que não tinham vivido por 120 anos. Em 52 dias o Senhor fez coisas que ficaram lá paradas por 120 anos. E Neemias provou para todo mundo que tinha jeito. Que tinha. Bastava buscar. Lutar. Ele mostrou. Quando ele lançou aquele espírito em todo mundo, vamos buscar. Vamos reconstruir. Ele levou o povo a orar. Ele ergueu o espírito do povo. Levou o povo de volta para Deus. Sabe? Não foi só uma reconstrução física. Foi uma reconstrução espiritual acima de tudo. Uma reconstrução emocional. Que o povo estava muito debilitado emocionalmente. E uma reconstrução física.
A reconstrução física, a gente fala tanto dela, mas por trás daquilo havia um poder, o poder de Deus, um poder espiritual muito grande reinando, até porque jamais Neemias teria conseguido aquele feito em 52 dias. Porque era algo muito... Aquelas muralhas, é só você ver. Se você já foi a Israel, você já comprovou. É impossível levantá-las em 52 dias. E elas foram levantadas. E com isso, o espírito do povo. O povo foi curado emocionalmente, espiritualmente. Tudo foi realizado. E isso para mim é maravilhoso, porque é isso que Deus faz quando a gente para buscá-lo. Ele não restaura só uma área. Deus não faz uma coisa. Deus restaura o nosso espírito, o nosso emocional, a nossa vida em geral. O segredo é esse. É você olhar para Deus e não tirar os olhos jamais. Aleluia. Eu amo a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa que tem priorizado a Deus e tem amado a Deus, tem vivido uma vida estrondosa. Porque o Senhor é o mesmo. A paz que Ele nos dá, alegria, segurança, é uma coisa inexplicável. Por isso que eu digo a você, viver sem Deus é a maior estupidez. Eu lamento pelas pessoas que estão longe de Deus e mais triste ainda, sabe? Eu lamento que tem que ter misericórdia de uma pessoa quando ela diz que ela não crê em Deus. É muito infeliz essa pessoa. As pessoas que vivem longe de Deus são muito infelizes, muito frustradas. Tem uma vida bagunçada, tudo fora do lugar. Mas quando uma pessoa realmente busca Deus, não estou falando Deus da religião, buscar Deus de forma religiosa, emocional. Estou falando de ter um relacionamento com Deus. Quando uma pessoa passa a ter um relacionamento com Deus, ela passa a ter uma vida que não há como explicar. É uma vida bendita mesmo. Hoje, às 7h, em São Paulo, nós temos o clamor dos 52 dias, e ao meio-dia, em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias, porque nós estamos nesta fé, e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Quarta-feira que vem, nós já teremos o 5º jejum. O 5º jejum dos 52 dias. Já vamos para o 5º. Isso é maravilhoso? Isso, daqui a pouco encerramos. E quem passou por esse portal e permaneceu, já tem muitos testemunhos para contar e vai finalizar tendo muitos testemunhos para contar e mais, né? Definiu o ano. Talvez não tinha nenhuma boa expectativa para esse ano. E agora não. O que estava previsto, as previsões eram terríveis para o resto desse ano. Agora já não. Muitas pessoas que chegaram nos 52 dias, chegaram assim, com a cabeça baixa, agora já ergueram a cabeça. Agora sabem que vão terminar esse ano como o melhor da vida. Porque essa é a nossa fé. Um dia melhor que o outro, uma semana, um mês, um ano melhor do que o outro. Não fácil, não isento de problemas. Mas Deus tem nos honrado e a caminhada tem que ser progressiva e assim tem acontecido. Deus dá vitória a todo aquele que o busca. Ele dá. E falando em vitória, vamos ler aqui Gênesis 14. Vamos ler do 16 em diante. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus vivo, trouxe pão e vinho.
E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurou que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comerem, a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Muito forte. Abraão fez algo que 5 reis não haviam conseguido. Ele venceu Quedorlaomer e seus aliados e recuperou tudo que ele tinha levado. Quem a Bíblia diz que deu essa vitória a Abraão? Está aqui, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Deus deu vitória. Quando ele voltou daquela vitória tão grande que Deus havia dado a ele, o sacerdote Melquisedeque foi até ele com pão e vinho, que representa o pão, aquilo que sacia o corpo, o vinho, a alma, tudo que ele precisava após aquela batalha. E o abençoou, e o abençoou. E essas bênçãos foram derramadas sobre nós, porque se nós cremos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, todas as promessas que foram feitas a Abraão, todas as bênçãos que foram derramadas sobre Abraão, nós herdamos quando cremos em Cristo. Então, Melquisedeque disse: bendito seja Abraão. Está aqui. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Foi Deus que entregou. Porque ele enfrentou um rei que estava no comando, prevalecendo por muitos anos e vencendo inimigos poderosos, apenas com seus servos, com 318, 18 a mais que Gideão, quando foi enfrentar os midianitas. Deus fez uma obra estrondosa. Deus usou Abraão, que não era um homem jovem, e ele foi como um poderoso guerreiro com seus servos e fez o que 5 reis não haviam conseguido fazer. Isso é forte demais. Quem deu vitória a Abraão é Deus. Quem dá vitória para uma pessoa é Deus. Quem entrega os inimigos nas mãos de uma pessoa é Deus. Quem honra uma pessoa que não tem possibilidade nenhuma de vencer algo tão grande como ele. Ele não tinha como vencer Quedorlaomer. Não tinha. Aquele homem vinha prevalecendo. 5 reis com seus exércitos não conseguiram. Mas ele conseguiu. Por quê? Porque Deus era com ele. E é essa mensagem que Deus tem nos mandado. Que quando você tem a bênção de Deus, você faz coisas que muitos não têm conseguido. Que ninguém conseguiu. Ninguém até então tinha conseguido prevalecer sobre Quedorlaomer, mas Abraão prevaleceu. Abraão o derrotou. E quem deu essa vitória para Abraão? Foi Deus. E ele recebeu a bênção do sacerdote, dizimou, mostrou a sua fidelidade, ele recebeu a bênção e devolveu a sua fidelidade, mostrou a sua fidelidade. Mas lembra que nós lemos aqui, que o rei de Sodoma foi ao encontro dele, mas aí é como se Melquisedeque passou na frente e o abençoou. Toda vez que você recebe uma grande vitória, o mal vai tentar se aproveitar daquele momento. O rei de Sodoma se chamava Bera. Bera quer dizer filho do mal. Esse filho do mal era rei de um lugar que não tinha nada de bom. Quando ele foi a Abraão
A primeira coisa que ele falou para Abraão foi: me dê as pessoas e fique com os bens. Abraão diz: de mãos levantadas, posição de fé, sem relaxar. Lembra quando Moisés estava no alto da colina, e enquanto as mãos dele estavam levantadas, Josué vencia a guerra contra o inimigo. Mas quando ele abaixava, Josué começava a perder. Então, quando nós permanecemos com as nossas mãos levantadas, com a nossa fé viva, uma posição firme de fé, a nossa família é abençoada, o nosso lar é abençoado, a sua vida continua progredindo. De mãos levantadas, eu juro que eu não vou aceitar nem uma correia de uma sandália, nem um cadarço de um tênis. De mãos levantadas, eu não quero nada de você. O que representa? O rei de Sodoma representa quem? O diabo, o filho do mal. Ele não quer os bens, ele quer as pessoas. Foi isso que ele pediu: eu quero as pessoas, fique com os bens e me dê as pessoas. E é isso que você tem que entender. O diabo, ele quer a sua alma, ele quer você. E para isso, ele vai usar de situações várias para que você se distraia e venha se vender. Mas ele ficou com a bênção que ele recebeu do Senhor por parte de Melquisedeque. Ele ficou com essa bênção para mim é o bastante. É isso que ele disse. Ele estava dizendo para Bera, o rei de Sodoma, o filho do mal: não, eu não quero nada de você. Porque muitas vezes é isso que o diabo faz. Ele te oferece coisas, é uma coisa ilícita, é um dinheiro fácil, é uma porta que de repente se abre, que parece uma bênção, mas você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que trapacear. O que está por trás disso? O filho do mal, Bera. Ele quer só as pessoas, ele não quer os bens. Abraão podia ter caído numa cilada, mas ele não caiu. Ele podia ter sido seduzido pelos bens, como muita gente é seduzida. Muitas pessoas são seduzidas por essas ofertas. Eu te dou isso e você faz isso. Olha, eu posso te dar essa promoção, mas você vai ter que fazer isso aqui. Eu posso te dar esse aumento salarial, mas você vai ter que fazer isso aqui. Eu fecho esse negócio com você, mas você vai ter que fazer essa maracutaia aqui. Quantas pessoas que têm se vendido? Quantas pessoas que têm entregado as pessoas e têm pegado os bens? Quantas pessoas que têm entregado a sua alma, a sua vida, em troca de alguma coisa passageira? Quantas pessoas que têm aceitado a proposta do filho do mal, de Bera, do rei de Sodoma? Hã? Quantas? Muitas. Muitas têm trocado a vida, uma vida com Deus, por causa de alguma oferta que vai destruir com a vida dele. Mas Abraão não aceitou. Abraão ficou com a bênção de Melquisedeque. Bendito seja Abraão. E mais, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Quer dizer, peraí, eu preciso dessa bênção. Esse Deus que acabou de me dar uma grande vitória impossível. Ninguém venceu esse rei, mas eu venci. Eu preciso é dessa bênção na minha vida. Eu não preciso de nada do rei de Sodoma, do filho do mal. Aqui tem uma mensagem para você. Com Deus você pode vencer tudo. Como Abraão venceu. Com Deus você pode vencer o que ninguém venceu. Com a bênção de Deus, você vence inimigos, você prospera, você enriquece, você vai longe. Até porque Abraão tinha uma promessa de Deus, de coisas grandes, de grande riqueza, de abundância. Mas o diabo veio e fez uma oferta para ele. E uma oferta irrecusável.
E você precisa prestar muita atenção. Porque muitas vezes o diabo te pega exatamente assim. Você está distraído com vitórias, você acabou de sofrer uma grande vitória, viveu uma grande vitória, um momento maravilhoso. E aí você pode achar que essa é mais uma bênção. Olha, Deus me deu vitória sobre Quedorlaomer e ainda o rei de Sodoma está me oferecendo todos esses bens. Olha, nossa, mas é bênção demais. Não, a bênção foi a vitória sobre Quedorlaomer e a bênção que Melquisedeque, o sacerdote Salém de Jerusalém, deu a ele. Mas a oferta de Bera, do rei de Sodoma, do filho do mal, era uma cilada. Foi uma cilada para ele. Mas ele não caiu. Ele não caiu naquela cilada. Então a bênção, Deus tinha dado muitas para ele. Ele venceu os inimigos, ele recebeu uma bênção por parte do sacerdote. Mas o diabo veio junto. Lembra que o rei de Sodoma veio primeiro que Melquisedeque? E parece que Melquisedeque meio que interceptou ali e deu a bênção a Abraão, trouxe pão e vinho, todo o suprimento que ele precisava. Toda a provisão que ele precisava. Trouxe pão e vinho, o que ele precisava para o corpo, o que ele precisava para a alma, a bênção que ele precisava. Ele venceu, ali ele disse, Deus, o Deus Altíssimo, deu vitória a Abraão, entregou os inimigos nas mãos dele. Foi Deus que entregou. Abraão devolveu, deu o dízimo de tudo. Em gratidão ao Senhor pela vitória que ele havia tido. E junto veio o filho do mal, com uma oferta. E que ele podia ali ter misturado tudo. E podia ter sido enganado se ele não tivesse discernimento. E recebido aquilo como isso é bênção também. Mas ele viu, não. A bênção foi até aqui. Isso aqui é uma cilada. E ele disse, de mãos levantadas eu juro, que eu não vou pegar nada da sua mão. Eu não quero nenhuma correia de uma sandália. Nada. Você nunca vai dizer que você enriqueceu Abraão, que alguma coisa veio da sua mão. Isso é maravilhoso. Você poder levantar as mãos e dizer assim, tudo que eu tenho é lícito, tudo que eu tenho é correto. Foi construído em cima de um alicerce sólido, na rocha, não foi na areia, não foi na mentira, não foi no engano. Porque tem um monte de gente com medo. Até conquistou. Até pegou os bens. Mas agora vive com medo. Porque o que tem na mão tem tanta coisa errada por trás. Tanta mentira, tanta maracutaia, tanta coisa errada. Que ele vive com medo, ele não tem paz. Ele tem os bens, mas ele não tem paz. E Abraão, um homem inteligente, um homem de fé, sabia que a comunhão dele com Deus e a paz é mais importante do que qualquer outra coisa. E o que o rei de Sodoma estava oferecendo não valia. É isso que o diabo quer. Ele quer as pessoas, ele não quer os bens. Ele quer você. Ele quer a sua alma, ele quer a minha alma. E para isso, ele trabalha para nos enganar. Ele quer que você se venda, que eu me venda. Ele faz ofertas para nós. Entendeu? E nós não podemos aceitar as ofertas do rei de Sodoma. De jeito nenhum. Nós precisamos ficar com as bênçãos do Senhor. Nós precisamos entender que com essa bênção, na obediência, ele vai nos dar vitória sobre os inimigos, nós vamos prosperar, ele vai nos suprir com pão e vinho. E o pão e vinho significa o sacrifício da cruz. Eu olho para a cruz e eu vivo aquilo que é meu por direito, aquilo que foi conquistado. Eu olho para a cruz. Tanto que está escrito em Gálatas, se eu creio em Cristo, sou descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, eu olho para Cristo e eu desfruto. Eu creio nele, eu me submeto a ele e a minha vida é abençoada. Eu não preciso pegar nada do mundo, nada do filho do mal. Eu preciso da bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus.
Faça como Abraão. Diga não para o rei de Sodoma. E fique com as bênçãos que Melquisedeque derramou sobre ele. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa tenha absorvido, entendido, se vestido dessa palavra. Que ela seja revestida agora com essa visão, ó meu Deus, com esse poder e não caia em nenhuma cilada, mas possua todas essas bênçãos que é direito dela. Que ela creia nisso, ela pode vencer. Com as suas bênçãos, ela vai vencer, vai longe e vai continuar tendo paz, vida, segurança, alegria. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Que sejam respondidas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Que tudo seja definido e mudado. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para cada um. E eu peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e esse passo de fé leva a grandes vitórias. Muito obrigada por esta palavra, obrigada pelas pessoas que estão comigo, obrigada por todas as vitórias que o Senhor tem dado e está dando a cada uma. Obrigada pela visão que o Senhor está dando a essa pessoa. Obrigada, meu Deus, nós chamamos muito. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias e batismo. Em todos os templos teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor se ainda não fez. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Lembre-se, você não está sozinho. Tem Jesus e a nós, do Ministério Mudança de Vida, que podemos apoiar você e queremos muito. Se Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.